Porção semanal Bereshit, Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia. E havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: seja luz, e foi luz. E viu Deus a luz que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, foi manhã, dia 1. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e que se separe entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e separou entre as águas debaixo da expansão, e entre as águas de cima da expansão. E foi assim, e chamou Deus a expansão céus. Capítulo 1. Aqui, vou mostrar aqui para vocês, tá? Que os comentários, eles estarão de acordo com os sábios do povo judeu. Capítulo 1. No princípio, os primeiros capítulos do Gênesis narram os primórdios da criação. Por serem muito profundos, é difícil compreender todo o seu conteúdo sem um conhecimento prévio dos ensinamentos da Torá, conforme foram revelados no Talmud e na Kabbalah. No princípio, Bereshit, por causa de Reshit, o Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina, pela Torá, chamada Reshit, princípio de tudo. Criou Deus. Elohim, Deus, tem em hebraico a forma plural, para indicar que Deus compreende e unifica todas as forças infinitas e eternas. E para que não se pense que são muitos deuses, o verbo bará, criou, foi empregado no singular imediatamente depois de Elohim. O exegeta Abraham Ezra, de 1089 a 1164, argumenta que esta palavra não é nada além de um plural majestático, concebido pelo homem devido às múltiplas e ilimitadas manifestações de Deus, os céus e a terra. No primeiro versículo do Gênesis, vemos a intenção evidente de dar ao homem a consciência de que tudo se deve à criação divina. Os mitos antigos atribuem a existência do mundo ao resultado das lutas dos múltiplos deuses, ou como nascido da casualidade do capricho. Porém, a Torá quer nos mostrar o universo como expressão da vontade divina. Na linguagem da Kabbalah, Tsum Tsum, a criação como um princípio de tudo, e não a criação em si, mas a providência, isto é, Deus. Deus, como criador, legislador e condutor do universo. Van, assim é interpretado pela tradução aramaica de John Kelly, enquanto o exegeta Rashi explica que a palavra Torô, van, significa assombro e consternação pela vacuidade, vazio, em que se encontrava a terra. E o Espírito de Deus se movia. Para a maioria dos tradutores, é difícil traduzir estas palavras, que têm um sentido difícil de captar por nosso limitado entendimento. Segundo Rashi, que é um sábio, significam que o trono divino movia-se por ordem de Deus e por meio de alento, ruah, exalado pela sua boca, sobre a face das águas, aparentemente para dar o alento da vida à matéria inanimada. A tradução aramaica de Ionatan ben Uziel diz: e o Espírito de misericórdia procedente de Deus soprava sobre a face das águas. Sobre a face das águas. Rashi, que é um sábio, propõe que o primeiro versículo do Gênesis será traduzido assim: no princípio, ao criar Deus os céus e a terra era vã, etc. Pois a Escritura Sagrada não quer mostrar aqui
a ordem da criação. A prova disso é que o fim do segundo versículo sugere que as águas já existiam antes dos céus e da terra. Dia 1. Muitos doutores da lei tratavam de conciliar a data da era hebraica com as últimas descobertas científicas que revelam, baseadas no relógio de urânio ou atômico, ou seja, na desintegração das substâncias radioativas das rochas, que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. Seus esforços foram inúteis. Então, para conciliar a escritura sagrada com a ciência, podemos até admitir que o dia da criação não equivale a um dia ordinário, e sim a um longo período de tempo, conforme descreve o rei Davi no Salmo 90, versículo 4. Pois 1000 anos em teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília noturna. Apesar disso, os judeus religiosos atêm-se à fé nas escrituras sagradas e contam os anos a partir dos dados bíblicos. Estes indicam estarmos hoje no ano 5777. E foi tarde, foi manhã, segundo dia.